O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo para um bate-papo sobre direito aqui no nosso estúdio o advogado Janô Saldanha. O nosso tema, direito fundamental à liberdade de expressão. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal Cidade Notícia. Fábio, eu que agradeço e renovo a satisfação de estar aqui mais uma vez. Para a gente começar, doutor, o que é a liberdade de expressão? Fábio, antes de responder essa pergunta, é bom que a gente pontue algumas questões. O direito fundamental à liberdade será abordado aqui hoje sem nenhuma conotação política, ideológica ou econômica, né? O nosso interesse e o nosso propósito aqui é permitir isenção de pensamento e informação às pessoas. Bom, passadas essas premissas, a liberdade de expressão ela é um direito fundamental. Nós não podemos falar que é superior aos outros, pois não existe hierarquia entre direitos fundamentais, mas ele é um direito muito caro, né? É muito importante, principalmente hoje nós estamos vivendo e vivenciando alguns disputa de cerceamento, o que eu posso falar, o que eu não posso, questões que nós vamos abordar aqui também como discurso de ódio, né? Mas a liberdade de expressão foi uma conquista adquirida recentemente com a redemocratização ou com essa democracia nova instituída com a Constituição de 1988, na qual nós podemos pensar e expressar de forma livre nossas crenças, nossas ideologias, nossos pensamentos, inclusive as nossas críticas. Agora, doutor, existe um limite para a liberdade de expressão? Sim. Os limites mais convencionais que nós vamos encontrar à liberdade de expressão, e podemos usar até uma máxima que facilita a compreensão, é aquela na qual o direito de um termina quando começa o direito do outro. Então, na hora que eu vou expressar uma opinião, né, fazer uma crítica, divulgar uma notícia, eu não posso violar o direito à imagem, à honra, né, ferir a dignidade da pessoa humana, seja um indivíduo ou uma coletividade, uma instituição. Nós temos visto nos meios digitais, até mesmo na TV, no rádio, na mídia em geral, o termo fake news sendo usado diariamente, né? Quando o jornalista não é formado, não faz uma pesquisa a fundo sobre aquilo que está divulgando, acaba divulgando uma notícia falsa, que é conhecida como fake news. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso telespectador sobre liberdade de expressão na internet e fake news, as notícias falsas. Bom, Fábio, esse é um tema realmente muito interessante, porque a internet ela fez uma ampliação absurda na velocidade e na abrangência de transmissão de informações e notícias, né? As notícias falsas que disseminam notícias inverídicas, tal qual pode ser produzido, inclusive por um jornalista que não toma o cuidado de verificar a fonte, tomou uma grande proporção agora, pois existe inclusive um inquérito no STF verificando, né, uma investigação. Nós não estamos afirmando que existe. O que existem grupos econômicos, ideológicos e políticos patrocinando essa divulgação de notícias falsas que trazem grandes e enormes prejuízos à sociedade, né? A internet ela é uma ferramenta, pode ser utilizada tanto para beneficiar como para prejudicar. Quem está nos acompanhando muitas das vezes faz uma confusão. O que é censura? O que é liberdade de expressão? O senhor podia explicar para a gente qual que é a diferença? Sim, perfeitamente. As pessoas que são mais experientes, né, as outras vão conhecer através dos livros, que a censura ela é uma avaliação prévia do que pode ou que não pode ser exibido ou divulgado, né? Se estivéssemos na época da ditadura militar, provavelmente essa pauta teria sido analisada, né, por um militar, ou ele estaria presente aqui ao nosso lado para permitir ou
proibir a exibição. E só fazendo um adendo à fala do senhor, se nós estivéssemos na ditadura militar como eu estudei, essa entrevista nem seria exibida. Muito provavelmente, porque, exatamente, bem lembrado, Fábio, porque não existia liberdade de expressão. Então essa é uma conquista muito importante no desenvolvimento da nossa democracia. Agora, doutor, qual que é a relação entre liberdade de expressão e democracia? A gente tem visto muito o pessoal falando em democracia. A democracia, ele é um processo em construção. A nossa sociedade é uma sociedade plural, diversificada. E o engrandecimento se faz com a incorporação de pessoas que têm ideias, opções, visões diferentes. Então, a partir do momento em que eu tenho possibilidade de dialogar com essas pessoas, construir ideias novas a partir de princípios diferentes, vai haver convergência, divergência, o que é totalmente diferente do discurso do ódio, né, que nós estamos vivenciando ultimamente, nós contra ele contra nós. Isso é um retrocesso. Acredito que com o tempo nós vamos evoluir, né, para poder ter diálogos mais harmônicos e não virar inimigos uns dos outros, né? Porque isso dificulta a democracia, a evolução da democracia, arraigando as pessoas, porque ter ideias é muito bom, mas poder mudá-las através de argumento e reflexão é muito melhor. Doutor, eu costumo dizer que quando a gente senta, conversa, como nós estamos fazendo aqui mesmo no estúdio do Jornal Cidade de Notícia, novas ideias surgem. Você tem a sua opinião, o seu posicionamento, eu tenho a minha opinião, o meu posicionamento, e unindo isso em diálogo, né, trocando ideias, surge uma nova ideia que a gente pode colocar em prática em favor da comunidade, em favor da população em geral. É isso que deve acontecer. Com certeza, Fábio. Essa miscigenação de opções, de ideias, de ideologias, elas devem ser levadas, né, para campos de discussão civilizados, harmônicos, por mais conflitantes que sejam, para que nós, enquanto sociedade, possamos evoluir e não ficar digladiando um contra os outros, um é melhor do que o outro, porque cada um vai ter a sua razão própria, né? Então, se abrindo para novas ideias, concordando ou não, mas mantendo sempre o respeito e não violando o limite da liberdade, nós vamos compor uma sociedade muito mais harmônica e solidária. Nós estamos falando hoje sobre liberdade de expressão, doutor. Agora, ao seu ver, você que é advogado, estuda a área do direito, é mestre, né, nessa área, qual que é o papel da imprensa, na sua opinião, com relação ao tema de hoje? Bom, a imprensa, ela é tida até, inclusive, como o quinto poder, né, porque a gente tem o poder legislativo, executivo, judiciário, alguns atribuem ao Ministério Público o quarto poder e a imprensa seria o quinto poder. O jornalismo e a comunicação séria têm um papel imprescindível à construção da democracia, por trazer informações verdadeiras, quando comete erros, permitir o direito de retratação, né? Então a imprensa, ela tem um papel extremamente importante, e quando nós tivermos dúvidas, e porque nós devemos fazer a nossa parte, na hora de divulgar ou veicular alguma informação, ir numa fonte segura para poder saber se aquilo que eu estou compartilhando é verdade ou não. Pois é, nós não temos mais tempo. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Cidade de Notícia, engrandecendo mais uma vez o nosso jornalismo. Eu lhe aguardo daqui 15 dias. Um abraço, muito obrigado.